Olá, profissionais de educação infantil. Eu sou Andréa Barros, atual coordenadora da Primeira Infância. Hoje começamos um movimento super importante na rede, a 13ª edição da Jornada Pedagógica da Educação Infantil, que tem como tema Rio, uma cidade educadora. Vamos ouvir o secretário de Educação, Antoine Lousão. Olá, profissionais de educação infantil da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. Nós vamos iniciar muito em breve a nossa 13ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Esse é um momento importante de reflexão, mas sobretudo de formação em serviço e de planejamento do nosso fazer, visando uma oferta de excelência para as nossas crianças. Nós avançamos muito nessa gestão, numa visão da educação infantil orientada para o estímulo à curiosidade e criatividade e, de forma mais geral, para o desenvolvimento das crianças nessa etapa que, como sabemos hoje, é crucial na trajetória educacional do indivíduo. Então vamos dar e extrair o máximo dessa oportunidade e usar essa jornada para que a nossa rede, nossas unidades de educação infantil continuem sendo vanguarda e referência nessa etapa de ensino em todo o país. Muito obrigado e desejo uma excelente jornada a todos. Obrigada, secretário, pelas suas palavras e também para nos dar as boas-vindas, vamos ouvir a subsecretária de Ensino, Teca Pontual. Olá, sejam todos muito bem-vindos à 13ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. É um prazer, uma honra estar aqui abrindo essa jornada, né? A JP já é um acontecimento bastante esperado pela nossa rede, mas eu gostaria muito que a gente pudesse fazer com que a jornada fosse um momento, né, uma culminância, um momento realmente de engajamento dentro de um processo maior de formação continuada, conduzido pela nossa Escola de Formação Paulo Freire, que acontece ao longo de todo o ano, e a gente espera que todos vocês se engajem, aproveitem ao máximo esses momentos de formação. O tema da jornada pedagógica desse ano traz como centralidade a cidade do Rio de Janeiro. É muito bacana a gente poder aproveitar ao máximo o que a nossa cidade maravilhosa tem para oferecer e principalmente trazer isso para as nossas crianças, que elas saibam, né, que essa cidade é delas, é para elas, precisa ser cuidada e ocupada por elas. Então, a gente espera que vocês possam aproveitar bastante esse momento da jornada, como todos os outros momentos de formação, e também que a gente consiga iniciar esse ano esse processo de revisão do nosso currículo carioca, embasado, fundamentado na Base Nacional Comum Curricular. Que todos esses momentos de formação, de repensar currículo, possam ajudar cada um de vocês, profissionais da educação infantil, a aprimorar cada vez mais sua prática e garantir todos os direitos de aprendizagem, todos os objetivos de desenvolvimento das nossas crianças, dentro das unidades de educação infantil da nossa cidade, seja as próprias, seja as nossas creches parceiras. Aproveitem muito esse momento, esse espaço e uma excelente jornada para todos. Obrigada, subsecretária, pelas suas palavras. Vamos começar um movimento. Somos mais de 13.000 profissionais envolvidos com educação infantil. Isso sem contar com as creches parceiras que também participam desse movimento extremamente importante. Por que Rio, uma cidade educadora? Durante todo o ano, nós fizemos um percurso formativo que passou pelas videoaulas e também pelo material impresso. Ao sentarmos para estudarmos e dialogarmos sobre os temas da jornada, é uma maneira de retomar a cidade para as nossas crianças. O tema da roda de hoje é Uma Linda Rosa Juvenil. Quem nós estamos escolhendo para esse papel? Vamos refletir sobre a ocupação dos corpos e dos lugares pelas nossas crianças. Olha, prometo a vocês, vocês não vão se arrepender. Tá bonito demais. Aproveitem tudo. Um beijo. Olá, hoje estamos aqui, na 13ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Eu sou Bruno Rossato, PEI dessa rede,
e hoje estou na Coordenadoria da Primeira Infância, na Gerência de Intersetorialidade. Estamos aqui, nesse belíssimo espaço que é o Teatro Municipal, localizado na Cinelândia. Espaço esse que já abrigou diferentes bailes, balés e hoje teremos a honra de ter a nossa roda de conversa aqui. Essa intitulada A Linda Rosa Juvenil, diferentes protagonismos estéticos. E essa roda ela traz a seguinte reflexão: somos atores principais no nosso cotidiano, mas será que isso de fato acontece? E para essa roda, convidamos duas pessoas muito especiais. São eles, professor Dr. Paulo Melgaço, autor de diferentes livros que falam dessa temática, além de professor e pesquisador na Escola Estadual de Dança Maria Oleneva, a Escola de Balé do Teatro Municipal. Com ele, recebemos a professora Thaísa Menezes, pedagoga pela UF, professora de Educação Infantil da nossa rede e pesquisadora no coletivo Rede Preta, que é vinculada à Fiocruz, e comunicadora nas mídias especializadas em carnaval e escolas de samba. Vamos lá? Professor Paulo, começaremos pedindo para você trazer um pouquinho da sua história, de como que o balé e o Teatro Municipal entraram na sua vida. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para poder participar dessa jornada, dizer que é um prazer estar aqui com você, com Thaísa. Bem, para poder pensar um pouco nessa sua pergunta, eu tenho que pensar que eu sou mineiro, né? E sou fruto da escola pública. Meus pais eram bastante humildes e foi a escola pública que me apresentou ao teatro, ao cinema, à cultura de uma forma geral, né? Eu tive a sorte de estudar numa escola que valorizava muito, né, levar os alunos para que eles pudessem conhecer esses espaços. E foi com a minha escola que eu conheci o Palácio das Artes, que é o principal teatro de Belo Horizonte, né? Ele equivale aqui ao nosso Teatro Municipal, e que eu assisti pela primeira vez o balé O Largo dos Cisnes. E assim, eu lembro até hoje a magia da minha professora contando o que era o Teatro Municipal, o que a gente ia assistir, a história da princesa que era transformada em cisnes. Então assim, quando eu cheguei ao Teatro Municipal, depois, quando eu cheguei ao Palácio das Artes, né, depois que eu assisti o Largo dos Cisnes, eu descobri que era aquilo que eu queria para a minha vida. Eu queria um dia estar no palco dançando. E foi através desses professores que eu fiquei sabendo que em Belo Horizonte tinha uma escola pública de balé, né? Que a gente fazia a inscrição, fazia a prova, ingressava. Eu ingressei nessa escola, eu devia ter uns 14 anos, e logo fiquei lá um ano, depois eu fui para uma escola particular, para o balé Ana Lúcia. E aí coincide esse momento com a efervescência dos anos 80 aqui no Teatro Municipal. Era um momento de grandes montagens aqui no teatro, foi um momento de revelação da Ana Botafogo, de outras grandes bailarinas como Aura Hamlin, Nora Esteves, e começa a surgir então o sonho de sair de Belo Horizonte e vir para o Rio de Janeiro, vir para o Teatro Municipal. Na verdade, assim, eu já tinha esse sonho de vir para o Rio de Janeiro, desde que eu assisti uma novela chamada Estúpido Cupido. Aí, com o Estúpido Cupido, eu queria morar no Rio. Com o balé, eu descobri que eu queria vir para o Rio, para o Teatro Municipal. Mas também foi neste momento, aos 15 anos, que eu me descobri negro, e talvez de uma forma não muito agradável. Um professor chegou lá na escola, lá no Balé Ana Lúcia, né, professor daqui do Rio, e eu falei que meu sonho era vir para o Teatro Municipal. E ele me disse assim, na cara, você já viu o Príncipe Negro? Você acha que o Teatro Municipal é lugar para negro? E aí assim, imagina você, aos 15 anos, ouvir uma frase dessa, né, eu acho que equivalem 10 tapas na cara. E eu fui salvo, na verdade, aí eu gosto de contar essa história, principalmente para o professor, para mostrar a importância que os professores têm na vida de um aluno. Ao mesmo tempo que esse professor me disse isso, a minha professora da época, Ana Lúcia de Carvalho,
ela me contou duas histórias que mexiam muito comigo. Há duas histórias de bailarinas negras nesta casa, que foi a história da Mercedes Batista, que foi a primeira negra que ingressou aqui no Teatro Municipal em 48, e a história de Consuelo Rios, que foi uma outra professora, então, naquele momento, nos anos 80, era uma das principais professoras de balé clássico do Brasil e que não tinha conseguido ingressar aqui em 46, mas que a professora dela disse: estude muito, se prepare que um dia o Teatro Municipal vai precisar de você. E aí ela estudou, trabalhou e em 63 ela volta, ela entra aqui na casa e se torna, dos anos 60 até os anos 2000, uma das principais professoras de balé clássico, não só do Rio, mas do Brasil, né? Então, assim, essa história, né, e junto com essas histórias, essa professora me trouxe a Abdias Nascimento, né, com o Teatro Experimental do Negro, que entra na casa, né, Ruth de Souza. Então, assim, foi um momento que, ao mesmo tempo que eu descobri que eu era negro, eu descobri que havia possibilidade para negros aqui dentro do Teatro Municipal e dentro do balé clássico. E essa professora sempre me cobrou estudo, dedicação e formação para poder fazer esta diferença, né? Bem, esse sonho foi ainda no início do ensino médio. Em Belo Horizonte ainda fiz faculdade, eu fiz desenho e plástica e chego aqui no Rio de Janeiro nos anos 90 para poder fazer mestrado, né? Na verdade, sim, era meu sonho vir para o Rio, precisava de um motivo para chegar no Rio. E o meu motivo foi mestrado, mas não terminei o mestrado, porque eu entrei na escola de dança naquele momento. E aí eu entro aqui com a missão de substituir um dos principais nomes da história da dança, que era Maribel Portinari. E venho trabalhando aqui na Escola de Dança, Escola Estadual de Dança Maria Oleneva, que pertence à Fundação Teatro Municipal, desde 1993, né? Como professor de História da Dança, como pesquisador responsável por fazer esse resgate dessa história, né? E nos anos 2000 eu começo a pagar a minha dívida, né, com Mercedes Batista, que me salvou, né, que foi a história dela, né, junto com a história da Consuelo Rios. Em 2007 eu lanço o livro A Biografia da Mercedes Batista e uma série de artigos trazendo o trabalho da Consuelo Rios. Então, assim, esse sonho de chegar ao Teatro Municipal, esse sonho de trabalhar com o balé, eu devo à escola pública e aos meus professores da escola pública que fomentaram isso em mim, né? Talvez se não fosse eles, eu jamais teria conhecido principalmente o balé clássico, né? Muito bacana, professor Paulo. Como você traz as marcas da escola, né, as marcas do processo de educação para a sua história. E aí, né, professora Thaís, atuante na educação básica, que também faz parte, né, ele atravessa um palco grandioso. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente também das suas experiências. Gente, é um prazer estar aqui hoje com vocês, né, Bruno, professor Paulo. Engraçado que o professor Paulo vem de Minas, né? Eu nasci em Niterói, uma cidade muito próxima aqui da cidade do Rio de Janeiro. E como nossas vidas, de maneiras distintas, são cruzadas, né? Professor Paulo no palco do Teatro Municipal e eu nesse palco tão grande, né? E tão importante, que é a Marquês de Sapucaí, né? Que é o nosso sambódromo. Eu tive a oportunidade e o privilégio de nascer numa família que me deu uma educação, vamos dizer assim, carnavalizada. E essa educação, e desde muito pequena, eu fui atravessada por esses saberes, né? Eu tive a honra de ser sobrinha de alguém que foi muito importante, não só para mim, mas para o carnaval de um modo geral, que foi o meu tio Xangai, meu tio, mestre, amigo,
né, que fez coisas lindíssimas no Carnaval do Rio de Janeiro. E antes mesmo de eu ter a oportunidade de ser letrada racialmente na escola básica, na educação básica e posteriormente na universidade, o meu tio, dentro da nossa casa, já estava pautando, né, todas essas coisas a partir dos enredos que ele desenvolvia na Beija-Flor. Então, para mim foi muito importante para que eu pudesse entender o meu lugar no mundo e o meu lugar no carnaval também, né? Nesse carnaval que precisa ser pautado também por narrativas pretas. Então, o meu tio foi muito importante para a minha trajetória e por esse amor, por esse encantamento que sempre tive pelo carnaval. Sempre muito apaixonada, minha mãe me colocou, né, desde pequena em escola, nas escolas mirins para desfilar. Então eu sou fruto dessas escolas mirins, escolas que precisam ser respeitadas, serem cuidadas e valorizadas, porque de lá nascem muitas potências. E posteriormente eu entro na Cubango, né, que é uma escola que fica próxima à casa dos meus pais e onde eu fui criada, onde eu cresci. Nessa escola que me ensinou muita coisa, que me ensinou sobre identidade, que me ensinou sobre pertencimento, sobre fundamento, sobre saberes que necessariamente não estão na escola, né, mas que são tão importantes quanto, né, de você tratar, de você respeitar os mais velhos, de você entender que o mais velho tem muita coisa a te ensinar, né, e que o carnaval, né, é um lugar majoritariamente fundamentado e fundado por mulheres, né? Por esse matriarcado que vem das tias baianas, que fazem a nossa feijoada e que tem muitos saberes a nos ensinar. Então, tudo isso me foi ensinado dentro das escolas de samba. E a escola de samba é tudo que eu sei, é tudo que eu sou. E eu sou muito grata por tudo que eu vivi ali dentro. Cubango, que é uma escola conhecidíssima por pautar narrativas negras no carnaval. Inclusive, o professor Paulo falou de Mercedes Batista. Cubango fez um carnaval sobre Mercedes, que foi um carnaval que é muito importante para a nossa escola, né? Pautar uma bailarina tão importante para a história da nossa cidade. E falar de carnaval é falar daquilo que a gente entende sobre o que foi construído nessa cidade também. Então eu acredito que carnaval e escola de samba tem tudo a ver. Carnaval, escola de samba e as nossas escolas também. Dá caldo, dá samba e a gente precisa estar mais juntinho. Professora Thaísa, muito interessante como você articula esses diferentes saberes, né? No qual as nossas escolas também precisam acolher o quanto esses saberes são potentes. E aí eu convido o professor Paulo, né, para conversar um pouquinho com a gente sobre esses corpos negros no balé e falar um pouquinho da sua pesquisa, do seu trabalho, que também nos ajuda a refletir sobre essas inúmeras possibilidades que Thaísa traz para a gente. Eu estou achando muito interessante, Bruno, essa proposta de pegar o balé clássico, o samba e pensar em corpos dançantes, né? Porque, na verdade, assim, qual quando você olha para mim, ou quando você olha para a gente, o negro é muito dançante, todo mundo fala isso. Só que quando você pensa em termos de balé clássico, que é uma cultura que nasce na Europa para corpos específicos, numa corte italiana, depois numa corte francesa, numa corte russa. Então, quando ela chega ao Brasil, quem são esses corpos brasileiros que têm acesso a essa cultura? Vão ser os corpos brancos, os corpos de uma classe social mais abastada. Então, assim, quando eu penso em corpos negros na dança, eu penso exatamente nesse diálogo de culturas que a gente está tendo aqui agora, né? Ou seja, o corpo negro, ele é capaz, por ser dançante, ele é capaz de dançar toda e qualquer linguagem, inclusive o balé clássico, né? Então, qual é o meu trabalho atual? É resgatar este negro, essas
esses bailarinos negros e mostrar que dentro desse espaço, dentro do balé clássico, você pode ter uma princesa negra, você pode ter um príncipe negro, o negro pode e deve dançar balé clássico. É o que eu costumo dizer, ou seja, a gente trabalha a partir da tradução cultural, né? Ou seja, você reler, já que os europeus, né, trouxeram para a gente o balé clássico, você reler esse balé clássico a partir do olhar dos diversos povos, a partir do olhar dos negros. E para que você faça isso, você precisa ter uma mudança nesse seu olhar. Você precisa se desvestir daquele olhar que você tem de um modelo europeu de príncipe, de princesa, de um modelo europeu de balé clássico e entender que outros corpos podem dançar esse balé, podem dançar esta linguagem. Agora é importante destacar que, quando eu trago esses corpos negros para dançar o balé clássico, né, e quando eu defendo a importância desses corpos dançarem, eu não estou pensando em diminuir a qualidade técnica, não, em mexer na qualidade técnica. Agora sim, eu penso em corpos negros talentosos, com grande potencial técnico. Por exemplo, a gente tem bailarinas negras lindíssimas que não encontraram espaço aqui no Brasil e que foram para companhias americanas e que lá continuaram trabalhando com o balé clássico. Então, assim, valorizando a técnica, mas modificando esse olhar, fazendo com que o público possa ver corpos diferentes dos corpos nos quais eles estão acostumados, né? Então, assim, eu acho que esse trabalho de valorização desse corpo negro, ele tem duas frentes. Uma frente é esta e outra frente é resgatar, né, a nossa cultura, resgatar a dança afro-brasileira. Então, como eu disse na sua pergunta anterior, quando eu trabalho as minhas aulas com Mercedes Batista e com Consuelo Rios, são duas frentes. Uma eu penso, com Mercedes Batista, eu penso na descolonização, né? Ou seja, você valorizar a cultura afro-brasileira. A Mercedes Batista, ela foi a criadora da dança afro-brasileira, né? Aqui no Rio de Janeiro. Ela vai desenvolver pesquisa onde vai unir a cultura popular, a religiosidade, a movimentação da dança moderna, com a formação clássica, que ela é a primeira negra a fazer prova de balé clássico e entrar aqui na casa. Então, assim, com ela, eu acho que a gente está descolonizando a dança, trazendo para o palco a nossa cultura. E com Consuelo Rios, que foi a grande professora de balé clássico, que formou grandes nomes do balé clássico, a gente está traduzindo esse balé clássico. Ou seja, a gente está pensando nesses corpos negros dançando espetáculos como Lago do Cisne, Bela Adormecida, ou seja, espetáculos de base clássica. Então, assim, são dois momentos, né, desta luta, que eu acho que é uma luta muito importante. Por exemplo, o Teatro Municipal, já que nós estamos aqui, ele foi fundado em 1909. A Escola de Dança, em 1927, e o Corpo de Baile, em 1936. Nós estamos em 2022. Nesse tempo todo, nós tivemos apenas um negro a fazer papel de príncipe, que foi o Bruno Rocha, que estreou em 2013 em Gisele, com Ana Botafogo. E nós não tivemos nenhuma bailarina negra, né? E aí eu gosto de colocar o termo assumidamente negra, porque ser negro também é você se aceitar, é você se assumir, né? A Mercedes Batista costumava dizer que existem as brancas de pancake, ou seja, existem aquelas bailarinas, e aí se você for pegar a história do corpo de baile, nós vamos ter várias bailarinas que dançaram determinados papéis e que não discutiram a questão racial, né? Então, assim, assumidamente negros, nós só tivemos o Bruno a fazer um papel principal.
E nós não tivemos com títulos de primeiro bailarino ou primeira bailarina, nenhum bailarino negro aqui da casa. Então eu acho que é uma discussão importante para a gente poder trazer, né, neste momento que a gente discute as identidades, as múltiplas culturas, né, e essa discussão que a gente vem provocando o tempo todo. Esta semana a gente está em junho, né, no dia 15 de junho, vai estrear aqui nessa casa, não pelo corpo de baile principal, mas pela BEMO, que é uma companhia, o Balé Escola Maria Oleneva do Teatro Municipal do Rio. É uma companhia intermediária, alunos formados na escola de dança que esperam um concurso no corpo de baile. A gente vai ter a estreia do Balé O Corsário com uma bailarina negra, né, e com um corpo de baile com vários bailarinos negros, fazendo papéis de destaque. Então, assim, isso para mim é muito gratificante. É quando você começa a trazer essa pluralidade cultural, trazer vários corpos, que eu acho que, assim, estando no Brasil, a gente tem que pensar nessa pluralidade, nessa diversidade, né? No caso aqui, racial, né? E a gente vai ter esses bailarinos no palco. Então, o meu trabalho passa muito por aí. Muito interessante, professor Paulo, como você traz para a gente reflexões a respeito de romper essas barreiras dos estereótipos, né? E aí eu convido mais uma vez Thaísa para essa conversa, porque Thaísa está num espaço majoritariamente rompendo também nessa contramão, assim como Mercedes Batista. Eu queria que Thaísa também contasse para a gente um pouquinho sobre como é romper essas barreiras, né, dos estereótipos, essa dinâmica imposta pela sociedade. Sim, é um assunto bem complexo, né? É um lugar bem complexo, um lugar que eu ocupo hoje. É interessante pensar que, desde que eu dava aula na Maré, com as minhas crianças, né, nos meus miúdos, eu sempre me perguntei o que fazia crianças tão pequenas riscarem o chão das escolas de samba, né, e às vezes terem tanta dificuldade para entender determinadas questões educativas, né, do cotidiano da escola, né. Então eu sempre tentei trazer a escola de samba para dentro da escola formal, porque se a gente for parar para pensar, o Rio de Janeiro, ele é totalmente forjado por essas escolas. Se você entrar em qualquer comunidade, você vai encontrar lá uma igreja, uma farmácia e uma escola de samba. Então, assim, é um lugar muito rico de trabalho. E eu acho que o primeiro rompimento que tem que acontecer é essa concepção do que é a escola de samba e do que ela está a serviço, né? Porque a gente tem muito um estereótipo de que a escola de samba é um lugar unicamente, exclusivamente de festa, né? É um festejo. E eu acho que a gente precisa pensar além, né? Pensar além de que a escola de samba é um lugar de produção de conhecimento, de produção intelectual. E estar na Cubango, né? Eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de estar nessa escola chamada Acadêmicos do Cubango, enquanto compositora, né? Hoje eu sou a presidenta da aula dos compositores do Cubango. E isso é uma coisa que, ao mesmo tempo, me traz muito me envaidece, mas muito me entristece. Porque eu sei que eu sou existem pouquíssimas mulheres ocupando esses espaços, né? Então, é um lugar muito solitário. Mas também é um lugar de potência, de você poder transmitir uma ideia de que é possível, né? De quando o professor Paulo falou assim, poxa, quando vem a Mercedes Batista, a gente vê que é possível, de que se tem uma, podem ter duas, podem ter três, né? Então, eu acho que o meu lugar à frente dessa ala, que é uma ala majoritariamente ocupada por homens, é dizer que é possível. E tudo que eu venho fazendo, não só na escola formal como na Cubango, é fazer com que essas narrativas de que é possível tenham o devido, sejam, como é que eu posso dizer para vocês?
que elas podem chegar a outras mulheres, né? E uma das coisas que foi uma das primeiras ações que eu fiz enquanto presidente foi mudar a identidade visual da ala. Existia uma logo, né, que vinha em todos os brasões de todas as fantasias. E eu falei, a logo era um homem tocando cavaquinho. E aí, quando eu cheguei lá e eu pego essa logo, eu falo, gente, isso não me representa, e não representa, né, as mulheres compositoras e essa escola de samba que é tão plural, né? Dessa escola de samba que tem esse fundamento matriarcal, né, que vem das tias baianas, que vem oriundo da tia Ciata, na história da construção do samba e do carnaval carioca. Então, eu peço para o designer fazer uma nova logo, né? E ele vai e faz uma logo que tem uma compositora também. E aí tem um compositor tocando cavaco e tem uma outra compositora também. Então, isso é transformar e pensar novas narrativas para esse lugar, né? E eu tenho certeza que vai ser um movimento demais, né? Da gente potencializar mais as mulheres e trazer essa pauta de que a mulher, principalmente a mulher negra, ela é capaz de produzir conhecimento, né, e construir intelectualidade. Então, eu acho que isso é uma das minhas principais responsabilidades à frente desse cargo. Muito interessante, Thaís, a sua trajetória. Muito interessante, na verdade, a trajetória de vocês e como elas se entrelaçam muito na questão da circularidade, da corporeidade. E aí eu queria convidar o professor Paulo a falar um pouquinho sobre essa relação do corpo na cidade. De que maneira esse corpo ele circula e ele ocupa esses espaços na cidade. Eu acho que para a gente poder pensar que maneira que esse corpo circula, a gente tem que pensar primeiro no direito à ocupação desses espaços, né? Eu acho que esses corpos, eles precisam ocupar os diversos espaços dessa cidade. A gente tem uma cidade plural, a gente está aqui hoje no Teatro Municipal, mas a gente pode estar amanhã na Pedra do Sal, pode estar no Sambódromo, pode estar no Pão de Açúcar, pode estar em diversos espaços. Mas a gente precisa oportunizar nossos alunos a conhecer. Eles precisam conhecer esses espaços. Conhecer para ocupar, ocupar para valorizar, né? Então, assim, a minha grande preocupação neste momento, como professor da educação básica e que dialoga com o mesmo Paulo, que é professor e pesquisador nesta casa, é promover esse diálogo, promover esse encontro de culturas. E aí, quando eu falo promover o encontro de culturas, eu destaco promover sem hierarquizar. Não quer dizer que, porque eu estou hoje na Pedra do Sal, que eu estou conhecendo a casa da tia Ciata, que esse lugar seja inferior, por exemplo, ao fato de eu estar aqui no Teatro Municipal. São espaços culturais que precisam dialogar, são espaços com grande importância e que a gente precisa mostrar para os nossos alunos que eles precisam conhecer e ocupar. Às vezes, quando eu trabalho com a EJA, por exemplo, eu tenho alunos que passam na porta do teatro. Há espetáculo de R$1, a gente já teve espetáculo aqui a R$1, a gente tem espetáculos a preço popular, mas a grandiosidade da casa acaba afastando determinadas pessoas. E aí são essas pessoas que a gente precisa conquistar para que elas possam conhecer esses espaços. Eu acho que a gente, enquanto professor, a gente que está nas escolas, a gente precisa promover esse diálogo entre as diversas culturas. Já que a gente está aqui com a Thaís, eu achei assim, interessantíssimo, por exemplo, o carnaval desse ano, né? Como que a religiosidade, trazer Exu, trazer identidades ou sujeitos que são assim, para determinadas famílias, proibidos, como que eles foram, como que a gente aprendeu com o carnaval. E aí, quando
quando a gente fala de tudo que o Carnaval nos ensinou, né, e dos pontos dessa cidade, que são pontos de cultura, dialogar com esse espaço daqui, por exemplo. Você entende? E aí, esse diálogo, óbvio, ele vai gerar conflitos, ele vai gerar uma série de discussão, sim. E essas discussões eu acho que são importantes e são muito válidas. Mas o que não pode acontecer é gerar uma hierarquização. Então, assim, para pensar em como essas corporeidades, né, transitam pela cidade, e aí eu volto a defender a importância da escola como um primeiro espaço, né, fora o núcleo familiar que essa criança tem acesso. Então, a nossa responsabilidade enquanto professor, e já que eu estou numa jornada pedagógica, a responsabilidade da própria jornada, do próprio município com a formação continuada desse professor, porque a gente não sabe até que ponto esse professor teve acesso a esses espaços. Então, assim, a nossa responsabilidade em apresentar essa cidade, em fazer com que as pessoas dialoguem nesses múltiplos espaços. Eu penso dessa forma. Interessantíssimo, professor. Thaísa, você gostaria também de contribuir um pouquinho com a gente sobre essa questão do corpo, da circularidade? Sim, eu acho muito importante. Eu que venho, então, da educação infantil, né, onde o brincar é central dentro do processo de aprendizagem das crianças, né? É super importante a gente pensar esse corpo que brinca, né? E vindo também, fazendo um paralelo com esse carnaval, que é o carnaval na qual eu sou apaixonada, né? Nada mais é também que o corpo que brinca, né? A gente volta a imaginar, a gente volta a brincar, né? Quando a gente se fantasia, tem perpasso lúdico também, porque tem esse outro olhar para o carnaval que é o que é da brincadeira, né? Que é do brincar, da folia, né? Que é uma coisa que perpassa pela nossa cidade. O professor Simas tem uma fala muito interessante, que se a gente tirar o carnaval da história, né, da construção da nossa cidade, não tem cidade, né? A cidade do Rio de Janeiro, ela foi construída, né, a partir dessas narrativas negras, né? Que elas se encontram, né? Elas se encontram nesse Rio de Janeiro. Então, eu acho muito importante essa dimensão que o carnaval nos ajuda, né? Principalmente na educação básica, desse corpo que aprende, desse corpo que é livre, que deveria ser livre para poder se expressar, né? E que o carnaval também é um espaço livre desses preconceitos, né? Não tem muita polêmica, a gente é livre para poder brincar da forma que a gente acredita. Então, eu acho muito bacana, né, esse paralelo do que o professor Paulo fala, desse direito à cidade, né? E quando a gente pensa em carnaval e educação, a gente pensa que o carnaval descentraliza essa cidade, porque tem escola de samba em tudo quanto é lugar, tem em Santa Cruz, né, tem no Morro de Mangueira. Então, assim, é pensar essa cidade pelas suas múltiplas formas, né, e múltiplas maneiras de se apresentar e representar. Perfeito, Thaísa. Eu, enquanto professor de educação infantil, fico muito tocado com a fala de vocês. Até porque, quando cheguei nesses espaços de educação infantil, um dos questionamentos foi sobre o meu corpo. O que um homem de quase 1,90 m fazia num trabalho, por exemplo, com turma de berçário. E aí, pensando um pouquinho nessas resistências desses corpos que circulam pela cidade, eu queria que o professor Paulo falasse um pouquinho sobre essas resistências e as possibilidades para rompermos, né, com tantas resistências. Romper com resistências. Eu acho que a primeira coisa é você encarar, né? Você encarar que existe um discurso que foi essencializado ou que coloca o lugar do negro, o lugar do homem, o lugar da mulher
E a partir daí você buscar desconstruir, você buscar problematizar, né, este discurso. Eu acho que a gente, principalmente enquanto professor, principalmente que está na sala de aula cotidiana, eu acho que é a nossa função, né, desconstruir estes discursos. Nós estamos aqui falando de balé clássico, ou seja, corpo negro dentro do balé clássico, o homem, você na educação infantil, mas o homem dentro do balé clássico, né? Então, eu acho que o grande caminho é problematizar, é desconstruir, é interrogar esses discursos desde a mais tenra idade, né? Ou seja, desde a educação infantil. Quem disse que é por aí? Por quê? E será que não pode ser diferente? E se for diferente, o que acontece? E mostrar, né, que já fazem diferente, que não é novidade esse diferente. Então, eu acho que, assim, a problematização é muito importante. Acho que, de novo, colocar as diferentes culturas, né, as diferentes identidades, mostrar o tempo todo isso para os nossos alunos é muito importante, né? Perfeito, professor. E você, Thaís, enquanto professora de educação infantil, gostaria também de contribuir um pouquinho com essas reflexões? Com certeza. Eu acho que professor é o sinônimo de resistência, né? Estar em sala de aula, né, travando inúmeras batalhas, né, cotidianamente com os alunos, e tantas realidades, em tantas possibilidades, né, e essa diversidade, está pronto para tanta coisa que acontece dentro das salas, né, com os nossos alunos. É muito difícil, é um lugar muito difícil. Mas eu acho que a gente sempre com coragem, né? Eu acho que coragem é uma palavra muito boa para fazer essa diferença, sabe? Para transformar, para ressignificar, né, esses olhares. E eu acho que essas estéticas, né, que não estão dentro dos padrões, vamos dizer assim, que a sociedade, vamos dizer assim, estipula, elas são pedagógicas, né, Bruno? Quando você entra numa sala de berçário, você está sendo pedagógico, porque você está ensinando ao outro de que você pode ser professor dessas crianças, né? E de que de qualquer pessoa que tem essa formação pode ser também, né? Então, eu acho que o professor Paulo, a existência dele é pedagógica aqui nesse teatro, né? Quando ele entra aqui com o corpo dele, né, e ele dá a aula dele, sem ele dizer uma palavra, ele já está ensinando muita coisa, ele já está pautando muitas coisas, né? E ele já está transformando muitos olhares, né, para aquilo que a gente acredita que pode ser, né? E todo dia a gente vai fazendo isso. Eu acho que isso é um exercício de resistência, né? É a gente pautar todos os dias aquilo, vislumbrar aquilo do que pode ser. E eu acho que todos os nossos professores da nossa rede, todos os dias que entram em suas salas, eles estão pautando o que pode ser e o que a gente acredita que vai ser um dia. Perfeito, Thaísa. Nossa roda está muito boa, professores. E aí, para aquecer ainda mais esse debate, nós convidamos alguns profissionais das 11 CREs para poder dialogar conosco. E a primeira pergunta é de uma profissional lá da 6ª CRE. Vamos lá? Olá, sou Giane Cristina, professora de Educação Infantil do EDI Wesley Gilber Rodrigues de Andrade, 6ª CRE. Durante toda a minha infância, sonhei em ser bailarina, mas meu corpo não atendia aos parâmetros das academias de dança. Assim como eu, diversos educadores não tiveram acesso às diferentes artes durante a sua infância. Então, como provocar crianças e educadores a perceberem a potência de seus corpos, um fator importantíssimo para a quebra de paradigmas? Complexo, né? Eu acho que é cotidiano isso. É no fazer, né? Eu acho que a cada desafio, a cada atividade que esse professor ele propõe, né? A cada
possibilidade dele mostrar que pode se realizar diferente já está demonstrando isso. Então, eu acho que trazer a potencialidade dos corpos é trazer desafios, seja a partir de atividades artísticas, seja a partir de reflexões sobre normas essencializadas, né? Eu acho que é por esse caminho, é propor-nos desafios cotidianos. Muito bom, professor Paulo. Suas reflexões são muito bacanas. Agora, vamos para uma pergunta para a professora Thaísa, que vem lá da Quinta CRE. Olá, eu sou Evelyn, professora de Educação Infantil no ED Guaraciara Rodrigues Diniz, que fica aqui localizado na comunidade do Cajueiro e Madureira. E estou muito feliz em participar dessa conversa, é uma contribuição muito importante para nós. E todo esse debate potente, né, me fez refletir e me fez pensar como que a gente pode contribuir para diminuir todo esse pensamento que vem segregando, né, a nossa sociedade. Como que a gente pode contribuir para possibilitar e incentivar que todos os corpos explorem e estejam presentes nos diferentes espaços culturais da nossa cidade. Então, comum não deveria ser, né? Mas, infelizmente, a gente encontra ainda esses pensamentos limitados, né? Limitadores. E eu acho que a escola tem um papel muito importante, né, nesse fazer pensar, né, nesse fazer de reconstrução de pensamento. E eu me lembro, né, muito de quando eu estava em sala de aula na Maré, que a gente fez um projeto que era do Erudita Popular. E a gente trazia essas referências populares, né, a partir do carnaval, juntamente com a cultura clássica. E aí era uma proposta de não ser um fazer hierarquizado, né? Um em detrimento do outro, mas mostrar as várias possibilidades de cultura, né? E de arte. E foi muito interessante, porque a gente trazia, por exemplo, a fachada da quadra da escola de samba e a fachada do Teatro Municipal, né? E foi muito interessante, porque a gente sabe que existe esse limitador, né? Que existem pessoas que acreditam que determinados espaços não foram feitos para serem ocupados por determinadas pessoas, né? E quando a gente traz isso para a escola, trazendo essas possibilidades, pautando essas narrativas, é muito importante para a gente começar a desconstruir e a reconstruir determinados pensamentos, né? E trazendo para as nossas crianças, para os nossos alunos, essa ideia de que eles podem, né? Que eles podem ser passistas das escolas de samba, mas eles podem ser bailarinos do Teatro Municipal. Então, eu acho que isso é muito importante, né? E que isso pode acontecer nas escolas, né? E a gente tem um papel muito importante nesse lugar de fazer, né? E de possibilitar esse tipo de conhecimento. Perfeito, Thaísa. Professor Paulo, o senhor gostaria de complementar? Eu achei sensacional a resposta da Thaísa. E aí, assim, eu gostaria de complementar emendando a minha primeira pergunta. Porque esse eu acho que é um dos desafios da educação, eu acho que esse é um desafio da escola, mostrar essas possibilidades para os nossos alunos, né? Ou seja, e aí, voltando também à minha resposta, estamos na jornada, dos desafios da SME, proporcionar essa formação continuada aos professores, que a gente tem professor na rede, né? Não conheço a rede do Rio de Janeiro, mas conheço outras redes, que nunca entraram num espaço como este. Então, assim, permitir que nossas crianças tenham acesso a todos os espaços. Uma vez, uma professora da rede daqui do Rio de Janeiro, ela fez um trabalho muito bonito. Ela estava estudando com a educação infantil as possibilidades de dança e uniu as relações de gênero e as relações raciais.
E ela convida alguns alunos da Escola de Dança Maria Leneva para poder ir à creche que ela trabalha, ao espaço de desenvolvimento infantil, né? Onde esses alunos puderam ver homens dançando, puderam ver mulheres dançando, puderam ver corpos negros dançando, e ao mesmo tempo ela trouxe, né, num dos projetos que a gente tem aqui dentro do Teatro Municipal, esses alunos para conhecer esse espaço. Então eu acho que assim, é um desafio, é um trabalho conjunto também. Por exemplo, você precisa, principalmente quem está na educação infantil, precisa misturar os alunos com os familiares desses alunos, né? E aí mostrou para esses alunos, ela teve a oportunidade com esse trabalho, mostrar novos espaços, outros espaços, que talvez os próprios pais e algumas pessoas da creche não conheciam que era esse espaço daqui. Ela teve a possibilidade de, neste projeto que ela desenvolveu, discutir relações de gênero e discutir questões étnico-raciais. Então, assim, eu acho que eu concordo em número, gênero e grau com a resposta da Thaís. Eu acho que é um dos grandes desafios nosso dentro da escola. Perfeito, professor. Muito obrigado. E para aquecer ainda mais os tamborins dessa roda, que já está prometendo muitos diálogos, a gente vai trazer o relato de uma profissional da Nona CRE. Vamos lá? Olá, meu nome é Flávia, estou diretora no EDI Professor Marco Altino de Oliveira, na Carobinha, em Campo Grande. Nós somos da Nona CRE. O balé apresentado no Municipal e o samba das escolas são expressões artísticas de origens bem diferentes, mas tão importantes para a identidade carioca. Como nós da educação, podemos ajudar no diálogo entre os dois. Podemos começar por você, Paulo? Maravilha, podemos. Eu acho que o diálogo entre os dois existe a partir de que o corpo brasileiro é um corpo dançante, é um corpo musical, né? E pensar também que na própria avenida esse diálogo existe. Os compositores, né, os coreógrafos das comissões de frente, os ensaiadores de mestre, sala e porta-bandeira, são bailarinos clássicos, né? São, por exemplo, o diretor aqui do corpo de baile e da escola de dança, Hélio Beijano, é o mesmo coreógrafo da comissão de frente da Grande Rio. Então, assim, esses corpos dançantes, eles dialogam o tempo todo. O que acontece? Depende de cada um de nós, enquanto professor, permitir esse diálogo, trazer para as nossas aulas, trazer para as nossas escolas o popular, o erudito, o samba, o jongo, o balé clássico, trazer todas as linguagens e mostrar para os nossos alunos que todos podemos dançar, que esse diálogo, ele existe. Né? Então, eu acho que é uma questão muito mais nossa, enquanto professores, de promover nas nossas salas esse diálogo, de trazer, de mostrar para os nossos alunos que esse diálogo ele está constantemente em ação. Né? E aí, assim, você vai pegar o samba, mas você vai pegar a formação de todo o artista, tem que passar por isso. Ao mesmo tempo que você vê uma bailarina do Faustão, ou uma dançarina de cantor popular, se você for olhar a formação, elas têm uma formação clássica. Né? Então já é o diálogo entre essa dança popular, os ritmos que chegam aos nossos alunos cotidianamente, com essa formação clássica. Então, depende da gente, enquanto professor, trazer isso para os nossos alunos, mostrar que é possível e que depende da gente incentivar que o nosso aluno busque esta formação, que o nosso aluno ocupe os diversos espaços de formação. Eu acho que, vou só alongar um pouquinho, porque uma coisa muito interessante, que é o advento dos projetos sociais. Eu acho que os projetos sociais têm ajudado muito também escolas neste diálogo.
porque esses nossos alunos que estão nas escolas, eles vão também aos projetos sociais e aí eles acabam nos descobrindo que eu falo assim, enquanto Teatro Municipal, enquanto Escola Estadual de Dança Maria Oleneva, que é uma escola de formação de bailarinos clássicos. Nos últimos anos, a gente tem recebido uma série muito grande de alunos oriundos das escolas públicas municipais, eu digo municipais porque assim, na faixa etária são os municípios que têm essa responsabilidade de formação. Então, a gente tem recebido esses alunos para a formação clássica, né? Então, assim, voltando, para não me alongar mais, esse diálogo, ele acontece cotidianamente, depende de nós enquanto professores. Perfeito, professor. Thaísa? É basicamente isso que o professor Paulo falou, né? A gente precisa possibilitar esse encontro, né? Esse encontro de narrativas. Eu acho que com o Carnaval a gente tem um leque muito grande, a gente tem um cardápio muito grande de inúmeros enredos que já foram apresentados, né, na Sapucaí, sobre as mais variadas coisas, né? Sobre erudito, sobre popular, sobre jongo, sobre personalidades negras, né? Muitas dessas personalidades que não têm o devido valor, né, nas grandes mídias, né, nas grandes meios de comunicação, e que na escola de samba essas pessoas são apresentadas, né, o que elas fazem, né, o que elas trabalham. Eu lembro, por exemplo, que quando teve o enredo sobre o Bispo do Rosário na Cubango, foi uma coisa que mexeu muito com a nossa comunidade, né? Porque o Bispo do Rosário sendo visto como alguém que produzia arte. E aí, isso foi foi um acontecimento, assim, para a nossa comunidade na Cubango. Porque a gente pôde ver um outro olhar de um artista negro, né, que foi estigmatizado pelas suas questões, né, de saúde mental, mas que era um artista negro que produzia saber, que produzia arte. Então, assim, a gente tem um leque para trabalhar, né? A escola de samba pode ser um meio da pessoa conseguir trabalhar determinados saberes que ela não tem ainda todo o domínio, né? E eu sou uma pessoa que faz sempre esse exercício. Às vezes, inclusive, para a bibliografia de trabalho. Às vezes eu falo, gente, preciso falar sobre isso. E já pesquisei em livros, tal escola falou sobre isso em algum ano. Vou lá, olho a sinopse, e lá na sinopse tem várias bibliografias que eu não estava encontrando nos livros formais. Então, esse olhar, peraí, gente. Tirar esse olhar, né, das escolas de samba como algo menor, como algo que é inferior, perpassa também para você pautar aquilo que a escola de samba produz como uma forma de levar ao conhecimento, sabe? Então, é sobre isso que o professor fala e que a gente também está faltando. Você me permite só fazer uma parte aqui? Porque, na verdade, assim, a gente está falando muito de dança, né? Óbvio que é o nosso tema central. Mas é importante a gente pensar também, enquanto professor, que, apesar do carro-chefe ser a dança, seja o carnaval, seja o teatro, a partir daí você vai ter um outro leque muito grande de possibilidades para esse nosso aluno. Esse nosso aluno, ele pode pensar em cenários, pode pensar em figurino, pode pensar em pesquisa, pode desenvolver curiosidades. Eu acho que, assim, volto à nossa responsabilidade enquanto professor, né? Ou seja, aguçar a curiosidade desse aluno e desde a educação infantil, né? Porque, assim, quando a gente fala em samba, em carnaval, ou quando a gente fala em balé, né, a gente não está falando só do movimento dançante. A gente pode falar de tudo o que acontece nos bastidores, porque, de repente, eu posso ter um aluno que não se interessa pela dança, mas e o desenho? Como que aquele carnaval se formou na avenida? Ou esse espetáculo que está no palco não é só um movimento.
Alguém precisou desenhar figurino, alguém precisou desenhar cenário, alguém precisou pesquisar, alguém precisou procurar música, alguém precisou compor a música. Então, assim, essa nossa conversa, né, e esses nossos desafios, eles trazem uma infinidade de possibilidades que a gente, enquanto professor, pode trabalhar na sala de aula, né? Essa é a minha parte. Muito bacana, professor. E agora, saindo lá da Zona Oeste, Nona CRE, e indo para a Zona Norte, Terceira CRE, com mais uma pergunta de uma colega. Vamos conferir. Olá, sou Iago Viveiros, professor de Educação Infantil, no EDI Luiz Helena Maia Medeiros, Complexo Alemão, Terceira CRE. Atuo na primeira etapa de Educação Básica, que é historicamente e predominantemente feminino. E tem uma questão. Como os educadores podem romper com a resistência advindas de preconceitos que determinam quais oportunidades serão ofertadas aos corpos pela sua cor, raça ou gênero? Pergunta profunda, né? Quem quer começar? Posso começar. Eu acho que, primeiramente, eu acho que o professor negro, né? Ele é uma pessoa que traz muitas questões, né? Muitas questões que vêm desde a sua formação e da sua trajetória enquanto aluno também. Então, eu lembro de quando a primeira vez que eu entrei dentro de uma sala de aula de educação infantil, o quanto isso me fez repensar a minha própria trajetória enquanto aluna. E o tamanho da minha responsabilidade enquanto professora para que eu não continuasse a perpetuar práticas nas quais eu não acredito que sejam verdadeiramente educativas ou transformadoras, né? Então, assim, eu acho que uma dimensão que perpassa é a dimensão do próprio profissional que está dentro de sala de aula, né? Sobre essa construção dele, dessa construção de identidade, dessa construção do que ele acredita enquanto educação. E eu acho que a nossa rede está num movimento muito bom de se repensar, né? E de pautar coisas muito caras, né? As relações étnico-raciais, a partir da gerência de relações étnico-raciais, né? E na qual toda a CPI, né? E a gerência de educação infantil é muito parceira, né? Então, eu acho que essas resistências, elas estão sendo disseminadas, elas estão sendo cultivadas, né? E a gente, todos os dias, está trabalhando muito para poder romper essas barreiras, né? Para que a gente possa pensar e para que a gente possa pautar novas possibilidades, né? Dessa educação que a gente acredita e que a gente confia e que a gente quer que seja a melhor para os nossos alunos, né? Para essa rede que a gente tanto ama e que a gente todos os dias batalha para que seja a cara dos nossos alunos e que os alunos se sintam representados nela, né, e parte dela. Perfeito, Thaísa. Professor Paulo, por favor, suas contribuições. Eu acho que a Thaísa foi cirúrgica na resposta dela. Eu acho que as nossas histórias de vida, elas dizem muito sobre quem somos, né? A nossa passagem pela escola nos mostra, queremos continuar nessa mesma escola? Quantos da minha turma conseguiram chegar, né? Conseguiram chegar a uma faculdade, conseguiram continuar seus estudos? Será que eu quero que essa história se repita com 1, com 2? O que eu preciso fazer diferente? E antes da resposta da Thaísa, quando eu estava ouvindo a pergunta, eu pensei exatamente na Débora Brischmann e no Luiz Paulo da Moita Lopes, quando eles dizem o seguinte: a escola é o primeiro espaço fora do núcleo familiar que o aluno tem um contato com o diferente. Então, o aluno vem com tudo aquilo que a família acredita. Então, cabe a gente problematizar, mostrar novas possibilidades, né? Mostrar o
diferente para esse aluno. Então, pensando nessas diferenças e pensando do que a Thaísa disse, eu acho que assim, a nossa postura enquanto educador, o que eu vou trazer para os meus alunos? Será que eu vou continuar com as mesmas cartilhas? Será que eu vou continuar ensinando e trabalhando da mesma forma que eu aprendi? Eu acho que de uma turma que terminou, sei lá, a antiga 8ª série, para chegar ao pós-doutorado, não tenho notícia de todos, mas eu acho que foi um. Mas será que interessa que os meus alunos, hoje, também de uma turma de 40, só um chegue? Só um ocupe outros espaços? Não, não é isso que interessa. Então, já que não é isso que interessa, cabe a mim, enquanto professor, tentar fazer diferente. É óbvio que não é fácil, é óbvio que a gente tem uma série de adversidades, seja condições de trabalho, seja estrutura do local, seja o próprio cotidiano, nosso cotidiano. Mas eu acho que assim, é você pensar no diferente enquanto filosofia de vida, né? Enquanto salvação mesmo, né? Então, acho que é por aí. Perfeito, professor Paulo. E saindo agora da Zona Norte e chegando aqui, no centro do Rio, com o questionamento de uma colega da primeira CRE. Vamos conferir. Olá, eu sou Aline Oliveira, sou professora articuladora da Escola Municipal Joaquim Manuel de Macedo, Paquetá, primeira CRE. Bom, nós sabemos que é fundamental trazer exemplos de diferentes corpos para apreciação das nossas crianças na educação infantil. Sejam nos livros, nos filmes, nas histórias contadas, nos vídeos, nas músicas e de tantas outras formas. Mas como ir além? Como trazer esses diferentes corpos como protagonistas e destaques das vivências das nossas crianças dentro da escola? A roda está quente mesmo, hein? As perguntas estão ótimas. Como ir além? Por que não experienciar, vivenciar, permitir que os nossos alunos vivenciem essa diferença? Eu acho que é muito importante, principalmente pensar na educação infantil, viver essas histórias. Ouvir, ver, mas também viver. Permitir que o meu aluno seja o príncipe, que o meu aluno viva uma determinada história, que viva outras histórias, que dance outros ritmos. Que ritmo, professora, tem na sua escola? Quais os ritmos que a senhora traz para a sala de aula? Quais os ritmos ele vê? Quais os ritmos ele ouve? E como que ele pratica isso? Como que o corpo dele sente esses ritmos? Quais os textos ele ouve? Quais os textos ele assiste e quais os textos ele vivencia. Então, eu acho que permitir essa experiência ajuda muito, contribui muito. Eu acho que também é a ludicidade, né? Viver, principalmente na educação infantil, o lúdico, experimentar esse mundo de faz de conta, viver tudo, ser tudo. O mesmo menino ser príncipe, ser a princesa, ser o gato, ser a gata, ser o que ele quiser, né? Eu acho que cabe a gente trazer isso para ele e deixar ele experimentar. Thaísa, por favor. Eu gosto muito de trazer exemplos, né? Assim, do que eu já vivi. Não que seja que eu não acredito que a educação não é e nunca vai ser uma receita de bolo, né? Não é sobre aquilo que eu faço lá na Maré e que eu já fiz na Maré e que vai se adequar certinho naquela sala, naquela unidade, né, com aquelas crianças. Não é sobre isso, né? Mas sobre aquilo que já aconteceu e que dá certo e que pode ser repensado e ser transformado e ser, né, pensado de outra forma em outras unidades, por outros educadores, com outras possibilidades. E eu lembro que a gente fez um projeto sobre teatro experimental do negro. E quando a gente fez esse projeto, um monte de gente falou assim, mas isso não é projeto para educação infantil, não. As crianças não vão entender nada de teatro experimental do negro, Abdias do Nascimento.
E a importância da gente entender o território. Por que a gente fez esse projeto? Chegou na Maré uma exposição sobre Abdias. E as crianças estavam falando, e os responsáveis estavam falando, e a gente sentiu que esse era um feedback, que era uma coisa que estava aparecendo ali nas conversas na porta com o responsável, na rodinha com as crianças. E aí veio a ideia da gente fazer também um projeto dentro da nossa unidade sobre teatro experimental do negro e Abdias. E foi uma experiência riquíssima, muito importante. Não só para as nossas crianças, mas para essas famílias, para os próprios educadores que faziam parte do corpo docente da unidade, porque nem todo mundo conhecia Abdias, nem todo mundo conhecia teatro experimental do negro. Então, a gente foi no teatro, primeiramente, com os profissionais da unidade. Quando eu falo profissionais, são profissionais mesmo, não só os professores. A gente aprendeu, a gente viu, né, tinham obras do Abdias. E depois a gente veio para a unidade pensar como esse projeto seria executado, como a gente ia pensar esse projeto para as nossas crianças pequenas. E aí a gente pensou esse projeto, né, escrevemos, né, fizemos lá aquilo que a gente achou que seria interessante ou não. Cada turma quis trabalhar, teve a liberdade para trabalhar de uma forma de acordo com aquilo que chamava mais atenção, ou que era mais bacana aos olhos das crianças. E foi um projeto muito rico, porque os próprios responsáveis tiveram a oportunidade de ir com a gente na exposição que estava acontecendo dentro da Maré. Então, assim, são sobre essas possibilidades, né? São sobre essas conexões e sobre essas coisas que a gente precisa ter um olhar sensível para entender, para pautar, e para também entender que, às vezes, a gente não sabe sobre isso, mas a gente está aberto a saber, a gente está aberto a aprender. Nem tudo que a gente não sabe não vai ser pautado. A gente precisa também se debruçar nesses novos saberes, né? Eu já conheci a Abdias do Nascimento pelo carnaval, né? Porque já tiveram enredos sobre Abdias. E naquele mesmo ano, o André Rodrigues, que é carnavalesco da Beija-Flor atualmente, estava pautando Abdias no Carnaval de São Paulo. Então, essas narrativas se encontram. Uma professora negra estava desenvolvendo, juntamente com o corpo docente de uma unidade de educação infantil na Maré, um projeto, né, de educação sobre Abdias, e, ao mesmo tempo, um outro carnavalesco negro, André Rodrigues, estava desenvolvendo essa pesquisa numa escola de samba. Então, são sobre esses encontros, né? E eu acho que a gente tem muito a construir junto, né? Não só a educação, mas outras frentes de batalha também, né? Outros lugares que também produzem conhecimento. E eu acho que é esse caldeirão, né? Essa junção, esse encontro que possibilita a gente trazer mais olhares para as nossas crianças. E mais do que isso, não subestimar o potencial criativo e crítico dos nossos alunos da educação infantil. Ou seja, Abdias Nascimento, questões étnico-raciais, são questões que podem ser discutidas em toda e qualquer faixa etária, né? Ou seja, experimentar, experienciar e acreditar nesse potencial da educação infantil. Eu acho fundamental isso. Professor Paulo, professora Thaísa, realmente uma roda emocionante, uma roda incrível. Vocês são duas potências e, infelizmente, a nossa roda está chegando no final aqui, o nosso debate. Mas temos certeza que muitas reflexões irão se reverberar aí com vocês, nas unidades. Quantas provocações tanto Paulo como Thaísa trazem para a gente. E aí ficam duas reflexões. Quem será que estamos escolhendo para ser a linda rosa juvenil? Que estereótipos estamos reafirmando nos nossos fazeres? É assim, com essas duas reflexões, que a gente vai encerrando a nossa roda. Agradeço ao professor Paulo, à professora Thaísa pela oportunidade do diálogo. Agradecemos também a esse lindo espaço, o Teatro Municipal, pela sessão de estarmos aqui em diálogo. E agora é com vocês.